A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar um assunto um pouco controverso. Vamos falar sobre as crianças. Quais as crianças que irão entrar para o reino de Deus? Será que só as cristãs ou todas as crianças do mundo entrarão no reino de Deus? Como fica isso perante a Bíblia? Porque nós temos que basear os nossos estudos tudo na Bíblia. O que a Bíblia diz é a palavra de Deus. Então, as crianças, elas vão subir direto para os céus. Elas não vão passar nem... Quando Jesus vem buscar a igreja, elas já vão subir todas, aquelas que já estão mortas, não? Aquelas, vamos dizer, mortas não, estão dormindo em Cristo. Mas quem será? Quais que vão? Do mundo todo. Porque Jesus aqui não fala as crianças do judia ou as crianças cristãs, ele fala que todas as crianças pertencem ao reino de Deus, né? Delas são o reino de Deus. Então nós devemos entender que as crianças vão estar salvas, mesmo aquelas que eram pequeninas, né? Até nasceram mortas, aquelas que foram mortas também, né? Fizeram aborto, tudo desde quando começou a criança, foi gerada, ali ela já está salva, mesmo que ela for morta, mesmo que ela não tiver mais vida, né? Mas Deus, ele vai resgatar todas as crianças que já faleceram, né? Ou que já morreram, desde a época de Adão e Eva em diante, né? Então não se preocupe, porque muitos ficam aí fazendo novena, orando para que já morreram, para ir para o reino dos céus. Não se preocupe com isso, porque Deus já deliberou já esse assunto, né? Ele já disse que todas as crianças irão para o seu reino. Aqui em Mateus 19:14 diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então veja bem, Jesus não perguntou, não, manda só os filhos de judeu aqui para mim, ou manda só os filhos de cristão aqui para mim. Não, ele falou de todas as crianças, não deixeis, né, que elas venham perante ele, né? Que os discípulos estavam barrando, mas Jesus, ele já fez essa declaração, mostrando que todas as crianças podem entrar no reino de Deus. Não importa o credo, a religião, não importa de onde que ela é, de qual parte do mundo ela é, não importa, né? De raça que é, não importa. As crianças todas vão para o reino de Deus. Mas qual a idade? Aí que é o problema, né? Qual a idade que elas podem participar entrar para o reino de Deus? A Bíblia usa aqui aquela passagem de Jesus, quando ele estava ali na escadaria do templo, falando com os doutores, quando ele tinha 12 anos. Então, acima de 12 anos, já não é mais criança, né? Para nós aqui, nós falamos que é pré-adolescente, né? Mas naquela época não tinha essa distinção. Era criança, era até 12 anos, porque elas eram inocentes. Você pode ver, uma criança briga com a outra, quem fica de cara virada é os pais. Porque no dia seguinte a criança já está junto, elas são inocentes, né? Elas não têm rancor uma da outra. Então veja que Deus, ele já viu, né, que as crianças vão entrar diretamente para o reino de Deus. Não importa de onde elas vieram, mas sim, todas aquelas que já estão mortas, né, vamos dizer, mortas carnal, né? Porque espiritual ainda estão dormindo. Mas quando Jesus vir buscar a igreja, todas elas vão ser levadas do mundo todo, tá? Então, você vê que as coisas, né, elas tendem, né, as pessoas tendem a rotular, né, qual que vai poder ir, qual não vai poder ir. Mas não, exceto aquelas que tiverem, né, fizeram crimes hediondos, né, alguma coisa e sabem disso, porque hoje a coisa está um pouco diferente, né? As crianças estão atingindo a maturidade mais cedo. Mas, no geral, quando Jesus estava ali nas escadarias, né? Quando
Os pais de Jesus foram fazer os votos lá em Jerusalém, né? E quando voltaram, esqueceram de Jesus. E aí, quando no meio do caminho, viram que não estava com ninguém, não estava com nenhum parente, aí tiveram que voltar. E ver que eles levaram 3 dias para achar Jesus Cristo. Na Bíblia diz assim, Lucas 2:42, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia de festas. No 2:43, e regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam os pais. No 45, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. No 46, e aconteceu que passado 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-nos. No 47, e todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e resposta. Então veja que Jesus, já com 12 anos, ele já tinha consciência do que estava falando. Ele estava falando do reino, falando do seu pai, falando das coisas do pai. Então, a partir dos 12 anos, a criança já tem consciência. Como nós falamos aqui, já é pré-adolescente, né? Então, nós temos que entender que Deus, ele deu um limite. Você veja que as coisas de Deus têm tudo mais ou menos coligadas, né? Você vê que era 12 tribos, 12 apóstolos, né? O mês é 12 meses, né? Então, o número 12 é um número bíblico e nós já falamos nisso. Se você quiser ver, vai lá no meu playlist do meu canal e veja lá os números bíblicos, né? Aí você vai saber e vai entender. Em Mateus 10:14 diz: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. No 15, aí ele diz mais ainda: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então você vê que nós temos que ter, né, ser igual uma criança, ser inocente, não ter mágoa, não ter rancor, não ter raiva, né? Não querer fazer as coisas erradas, né? Porque as crianças são inocentes, elas fazem, às vezes, sem perceber, mas elas não ficam aí depois rancorosas, né, um com o outro, né? No outro dia elas estão juntos, brincando, né? Então você vê que o reino de Deus é somente para aqueles que veem Jesus Cristo como humilde, né? E dependência e confiança, como as crianças pequenas. No reino de Deus pertence a eles não por mérito, mas porque Deus deseja dá-los aos humildes e aos que têm o coração igual das crianças sem mágoa. Então veja bem, Deus não é por mérito que ele vai dar às crianças, é porque ele mesmo quis fazer isso, para mostrar que nós que fazemos as coisas erradas. Então nós temos que ser que igual criança, não temos que ter mágoa de nada, não temos que ter mágoa de ninguém, né? Mateus 18:2, Jesus chamando uma criança, o pôs no meio deles, no 3, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Então veja bem que não tem como entrar no reino de Deus. Eu vou dar um pouquinho a coisa, dar só um versículo, né? 2 versículos para ilustrar isso. 1 Pedro 2:1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele sedes crescimento, né? Vedes crescimento. Então, nós temos que tirar todas essas coisas que está aqui Pedro está falando, né? E tem muito mais. Se você ler a Bíblia, tem muita coisa, né? Que nós não podemos fazer. Mas não vamos esticar muito o assunto, né? Tem que ser verdadeiro, né? Tem que ter um verdadeiro amor pelos irmãos, né? E ansioso desejo pela palavra
que andam juntos, tem que ser assim pela palavra, que andam juntos e ressaltam em crescimento espiritual. Jesus curou a filha de Jairo quando ela tinha já 12 anos. Então veja bem que a filha de Jairo já tinha passado dos 12 anos. Então, provavelmente, estaria em xeque, né, a sua salvação. Mas Jesus curou ela e deu uma nova vida para ela, mostrando que todas as crianças, por mal que aconteceu na vida delas, todas elas vão ter uma vida novamente. Como ele pôs aqui a filha de Jairo, né, a Talita, que tinha 12 anos, então veja que isso faz parte, né, da vontade de Deus, não é da nossa. Muitos vão falar que não, porque tem criança que é ruim. Não, irmãos. Criança não tem mágoa, não fica com mágoa no coração. Nós que somos o que fazemos as coisas erradas, né? Jairo era o principal da sinagoga, olha só. Quando foi pedir a Jesus pela sua filha que estava muito doente, chegando Jesus na casa de Jairo, viu o alvoroço e ali falaram que a menina já estava morta. Mas Jesus disse, a menina não está morta, mas dorme. E entrando no quarto, pediu para que as pessoas saíssem de dentro dele. Entrou só com ele, Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e fecharam a porta e ali ficou, né? Aí ali ainda entrou Jesus, o pai e a mãe, e a Talita era o número 7, né? Então veja bem, ele pôs 3 discípulos, né? Representando o quê? A Trindade, né? E a ressurreição de Cristo. Então veja bem que Jairo era o que acusava Jesus, né? Que era da sinagoga. Mas quando a coisa apertou, ele foi buscar, né? Ele foi humilde em pedir para Jesus. É isso que nós temos que fazer, irmão. Quando a coisa aperta, nós temos que ser humildes. Temos que reconhecer que nós éramos errados, né? E buscar Jesus, porque Ele vai nos salvar, Ele vai nos dar o direcionamento para a vida eterna. Lá em Marcos, depois você dá uma lidinha em Marcos 5, do 35 ao 40, mas vou dar o 41. Tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, e disse-lhe que te digo, né? Levanta-te. E logo a menina levantou-se e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Então veja bem, ela tinha 12 anos. Quando Jesus também estava lá no templo, ele tinha 12 anos. No 43, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe, né? E disse-lhe, dá coisa de comer para ela, né? E disse-lhe, dessem de comer a ela. Então veja bem que Jesus salvou a Talita, né? Como ele vai salvar todas as crianças, né? Que já morreram e que ainda vão morrer. Não importa o que fizeram com elas, mas a carne, todos não vão para o céu, todos quando chegar no arrebatamento, nenhum vai para o céu com a carne nem o sangue, porque isso não entra lá nos céus. E no juízo final, também todos vão ser glorificados, porque vão ter, né, ou vão ser glorificados ou vão para o lago do fogo do inferno, né? Se não tiver lá no livro da vida, que eu já falei sobre isso também, sobre o final dos tempos, né? Então, fique tranquilo. Aquele que já perdeu, eu sei que é duro perder um filho, mas fique em paz, porque Deus não vai recusar ele no reino de Deus, no reino dos céus. Não importa o que aconteceu com ele. Fica em paz, irmãos, que Deus ele faz a coisa certa. Nós que somos o que fazemos as coisas erradas e achamos que estamos certos. Então, irmãos, essa é a mensagem de Jesus sobre as crianças. Todas elas, todas, do mundo todo, todas que já partiram, né, dos entes queridos, mas estão aí dormindo, esperando a vinda de Jesus, todas elas
vão ser levadas desde o feto até as que têm chegando quase a 12 anos. Tá? Fique em paz, Deus abençoe você. Tá? É um esclarecimento que as pessoas às vezes não entendem, mas Deus entende todas as coisas. Tá? Você que gostou daí, deixa seu likezinho. Né? Você que não é inscrito, inscreva-se. E compartilhe com seus amigos, que tem muito mais coisas que ainda vou falar. E se quiser ver, no playlist eu tenho toda a matéria, né, separada pelos vídeos que pertencem àquela matéria, desde a criação até o final dos tempos. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.